Mateus capítulo 21, versículo 23 ao versículo 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Versículo 28, ele vai agora falar uma parábola. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, a nossa mensagem hoje tem como título o seguinte: que tipo de relacionamento temos com o Pai? É uma pergunta. Que tipo de relacionamento temos com o Pai? Meus amados irmãos, aqui no versículo 28 ao 32, é importante nós ressaltarmos que esta é mais uma das parábolas de Jesus, onde ele compara Deus a um pai. Aliás, é sempre bom lembrar que muitos trazem consigo uma visão distorcida de Deus. Por isso, muitos não possuem um relacionamento próximo e pessoal com Deus Pai. Se nós perguntarmos por aí: quem é Deus para você? Certamente nós ouviremos: Deus é um ser superior. Deus é uma força cósmica. Deus é tudo, é a natureza, dentro de uma visão panteísta. Normalmente as pessoas têm a concepção de um Deus impessoal, de um Deus distante, de um Deus longe de nós,
que nós somos verdadeiramente pobres mortais. Mas o que eu gostaria de ressaltar nesse texto são as atitudes desses filhos citados nesta parábola por Jesus Cristo. As atitudes destes filhos que eles têm para com Deus. E antes de nós entrarmos no significado desta parábola, é importante entendermos melhor o que antecede a esta narrativa aqui de Jesus, onde ele conta esta parábola, a parábola dos dois filhos. Antes dessa parábola, ainda aqui no capítulo 21, se você ler todo ele, vemos alguns eventos importantes que são descritos, desde a entrada triunfal de Jesus até a purificação do templo. Considerando assim esse contexto, podemos notar aqui no versículo 23 que nós lemos, que os principais ou os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, estavam desafiando aqui a autoridade de Jesus Cristo. É claro, amados, que com tudo que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à purificação do templo, os líderes judeus não estavam satisfeitos com Jesus e foram interrogar Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. Pois nós sabemos que o objetivo deles era buscar uma maneira para comprometer Jesus. Mas Jesus, com muita sabedoria, disse que lhes faria uma pergunta. E se caso eles respondessem tal pergunta, ele também responderia o que lhe fora perguntado. O batismo de João, de onde era? Dos céus ou dos homens? Esta foi a pergunta de Jesus Cristo para os líderes da nação de Israel. Amados, esta pergunta foi algo terrível para eles. Eles ficaram sem saída. Não podiam responder nem que sim, nem que não. E pensavam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele vai nos dizer: então por que vocês não creem? E se dissermos dos homens, nós tememos ao povo, porque todos consideram João Batista como um profeta de Deus. A resposta que eles encontraram, ou melhor, a resposta que eles encontraram foi a falsidade, uma mentira, para tentar sair de uma situação difícil que Jesus havia colocado aqueles líderes da nação judaica. E Jesus, no versículo 27, ele responde: não sabemos. Eles respondem, melhor dizendo, não sabemos. E disse-lhe Jesus: nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Mas mesmo assim, Jesus, sabiamente, em resposta àquela situação, onde eles não disseram nem sim, nem não, apenas Jesus estava vendo a hipocrisia deles, condenou totalmente o comportamento hipócrita daqueles líderes do Sinédrio. E Jesus vai passar a contar a parábola dos dois filhos. Amados irmãos, a parábola dos dois filhos é bastante clara
quando se percebe que os dois filhos e seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. O primeiro filho, que Jesus cita na parábola, disse não ao pai, depois se arrepende e foi trabalhar na vinha. Esses aqui representam os publicanos, as prostitutas, pessoas excluídas, consideradas indignas perante a religiosidade judaica, e que, embora o seu modo de viver inicialmente recusavam os mandamentos de Deus, por fim se arrependeram e passaram a fazer a vontade do Pai. Esta é a figura do primeiro filho. Por outro lado, o segundo filho são aqueles líderes religiosos judeus que agiam como o segundo filho, aparentemente concordando em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado real era apenas desobediência a Deus. E no versículo aqui, 31, olha o que Jesus disse: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Então, amados, vejam só, Jesus deixa isso bem claro, dizendo que desprezados pecadores estavam entrando no reino de Deus antes dos que insistiam em manter uma imagem à vista irrepreensível, os líderes judaicos, mas demonstravam pelo seu viver uma vida corrompida de pecados e descompromissada com Deus. Estes diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo, porque esse falso sim nada mais era do que um verdadeiro não para com Deus. Enquanto que o espontâneo não dos pecadores, das prostitutas e das meretrizes, pecadores rejeitados, diziam não no início, depois disseram sim com a vida de arrependimento e obediência a Deus. Por isso, amados, a parábola que Jesus contou sobre os dois filhos, ela é bem relevante para as nossas vidas. Ela está registrada unicamente aqui em Mateus, porque Mateus especificamente escreve para os judeus. E com base nessa parábola, quero compartilhar com todos alguns ensinamentos que ela traz a mim e a você, e que com certeza nos ajudará em nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Quais são os ensinamentos contidos nesta parábola? Eu quero destacar pelo menos 3 nesta noite. E o primeiro ensinamento que eu quero destacar aqui nesta parábola é o seguinte: não existe relacionamento com o Pai sem arrependimento. Vou repetir. Não existe relacionamento com o Pai sem um verdadeiro arrependimento de pecados. Nesse texto aqui, amados, ou nesta parábola, Jesus nos mostra a grandeza, a importância do arrependimento que devemos ter para com Ele dos nossos pecados.
Segundo Jesus, o arrependimento é mais importante do que qualquer aparência, é mais importante do que qualquer intelectualidade, do que qualquer religiosidade, do que qualquer intenção ou de qualquer moralidade externa. Eu posso ser aparentemente uma pessoa boa, mas ainda eu não me arrependi dos meus pecados, não me voltei para com Deus. Eu posso ser uma pessoa intelectualmente, como nos nossos dias, fera, mas se eu não me arrependi dos meus pecados diante de Deus, eu não posso ter um relacionamento sério com Deus Pai. Eu posso até demonstrar que eu sou um religioso, aparentemente, andar com a Bíblia debaixo dos braços, ter cacuete de crente, falar como crente, cantar como crente, mas se eu não me arrependi dos meus pecados, eu não posso ter um relacionamento sincero e verdadeiro com o Pai. Eu posso ter até a intenção de tentar ajudar a obra de Deus, mas se eu não tenho um verdadeiro arrependimento dos meus pecados para com Deus, eu não posso ter um relacionamento verdadeiro para com o Pai. Eu posso ser um moralista diante da sociedade, posso ter aquela postura, aquela moral externa e não ter um relacionamento com Deus Pai. Irmãos, o arrependimento é o ponto principal para fazermos a vontade de Deus. Você quer fazer primeiramente, dar o primeiro passo para fazer a vontade de Deus? Se arrependa dos seus pecados. Porque o arrependimento é o ponto principal para fazermos a vontade do Pai. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Antes da nossa conversão, nós possuímos apenas um não em nossa boca. Quantos de nós, antes de sermos evangelizados, algum crente, um irmão ou irmã falou de Jesus para mim e para você, e você, na ponta da língua, disse: não, eu não quero ser um crente. Eu estou dizendo isso por experiência própria, melhor dizendo. Antes da nossa conversão, amados, quantas vezes nós dissemos não a Deus antes da nossa conversão? Mas o dia do nosso chamado, quando ouvimos o Evangelho, que é o poder de Deus, e de uma forma inexplicável do ponto de vista humano, nos arrependemos e passamos agora a fazer a vontade do Pai. Quem não tem essa experiência aqui? Eu tive essa experiência. Eu tinha horror de crentes. Eu não tolerava crentes. Mas houve um dia que eu ouvi o Evangelho e tantos nãos que eu dei para com Deus, houve um dia que eu disse um sim para com o Senhor. Me arrependi de todas as atrocidades da minha vida que havia cometido antes. E pela graça de Deus, já faz mais de 28 anos. Irmãos, o arrependimento, segundo Deus, nos faz voltar atrás e dizer sim ao Pai agora.
Porque o verdadeiro arrependimento é o reflexo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O único que pode nos convencer dos nossos erros do passado, dos nossos nãos que damos para com Deus antes da nossa conversão. É necessário o agir sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. E Deus continua a falar para pecadores como eu, como você. Talvez você já rejeitou tantas vezes o chamado de Deus, tantas vezes você disse não. Meu pai é crente, minha mãe é crente, meus familiares são crentes, mas eu não vou ser crente de forma alguma. Precisamos entender que Deus manda que preguemos o seu evangelho, que o homem é apenas um pecador, destituído da glória de Deus. Quando Jesus usou como exemplo, aqui nesta parábola, essas duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da sua época, publicanos e meretrizes, e os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade, Jesus está nos mostrando que não existe nada que possamos fazer para tentar impressionar a Deus. O ser humano, independente de qual desagradável situação esteja, ele, ouvindo o evangelho da salvação, ele se torna importante para Deus, até publicanos e meretrizes. Aos olhos de Deus, todos nós, antes do chamado da graça, todos nós somos pecadores. Como eu falei, desde os mais importantes e moralistas dos homens até os mais rejeitados da sociedade. Pois a condição do homem é uma só, de pecadores. E o arrependimento é a condição essencial para todos os que querem se tornarem filhos espirituais de Deus e entrar num relacionamento espiritual com Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, aprendamos aqui essa primeira lição desta parábola. Não existe um relacionamento com Deus Pai sem um verdadeiro arrependimento. Mas a outra verdade, a segunda verdade que eu quero destacar aqui nessa parábola, é que não existe também, uma coisa vai puxando a outra. Não existe relacionamento com Deus Pai sem obediência a Ele. Como aquele primeiro filho que disse ao pai, sim, Senhor, mas não obedeceu, aprendemos que as palavras humanas são apenas palavras. Ninguém pode surpreender Deus apenas com palavras. Não podemos enganar a Deus apenas com as nossas palavras, dizendo sim e não vivendo em obediência para com Ele. Deus alertava sempre o seu povo, através dos seus profetas, e eu vou lhes dizer uma coisa, os principais homens lá do Sinédrio, eles conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Pois está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte: eis que assim declara o Eterno, visto, preste atenção, que este povo
se chega junto a mim apenas com palavras sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante de mim. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas pelos homens. Isaías 29, 13. Por isso que Jesus chega aqui no capítulo 21, a entrada triunfal, vai purificar o templo, expulsa um cambista, pois aquela forma que eles estavam agindo de adorarem a Deus estava contrária à vontade de Deus. E os líderes judaicos, os religiosos desobedientes da sua época, chegam para Jesus e diz: com que autoridade tu fazes estas coisas? Eram cegos espirituais, guias de cegos, pois eles mesmos não estavam enxergando nem eles mesmos, pois as Escrituras já haviam alertado a eles. E aqui, amados, segue uma lição profunda para mim e para você, que somos filhos e filhas de Deus. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante de Deus, mas perante Deus, todas as nossas máscaras caem por terra. Ele sabe como é o nosso rosto por trás da nossa maquiagem, quando não obedecemos a Ele. Ele conhece o nosso coração. Ele julga as intenções que está lá dentro de nós, que eles são somente, têm o poder. Eu sou quem sondo as vossas mentes e os vossos corações. Eu e nenhum outro mais. Está lá em Jeremias capítulo 29. Irmãos, podemos enganar as pessoas, preste atenção, com palavras bonitas, podemos enganar as pessoas com louvores incríveis, podemos enganar as pessoas com orações eloquentes, mas Deus conhece se esse comportamento é sincero ou não. Precisamos examinar as nossas atitudes, pois as nossas atitudes refletem o que falamos e dizemos que somos, pois a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Mas Jesus aqui ensina, de qualquer forma, só existem dois tipos de filhos, não há um terceiro. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente seremos como o segundo. O filho que agrada ao pai, que tem um relacionamento com o pai, é aquele, como nós vimos, primeiramente, que se arrepende profundamente, sinceramente dos seus pecados. E segundo, que tem uma vida de obediência para com seu pai. É aquele que está buscando fazer a vontade do pai. Deus não se impressiona com sacrifícios, com ativismo. Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que fazemos para com Ele. Primeiro devemos ser para depois fazer. Está escrito lá em 1 Samuel 15, 9, quando o desobediente Saul não obedeceu às ordens de Deus. E o profeta Samuel chega para ele
Samuel chega para Saul e diz: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça primeiro a Deus, depois faça o que Deus está lhe mandando. E amados, e não tem alguém melhor como exemplo do que o nosso Senhor Jesus Cristo, como exemplo de obediência. Em tudo ele obedeceu ao Pai. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que nós fomos chamados para seguirmos os seus passos, as suas pisadas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, amados irmãos, apliquemos para as nossas vidas, para a minha, para a sua vida, essas duas primeiras verdades. Queremos ter um relacionamento com o Pai verdadeiro e sincero? Primeiro passo, arrependimento. Segundo, obediência. E terceiro e último, não existe um relacionamento com o Pai sem um trabalho para com Ele. Os dois filhos tinham o mesmo pai. Os dois filhos receberam o mesmo ensino. Os dois filhos ouviram que deveriam estar servindo da mesma forma. O mesmo pedido foi solicitado a ambos. E os dois filhos respondem ao pai, que Jesus disse: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Que Deus não chama pessoas para ficar o quê? Apenas assistindo, mas Ele chama para o trabalho, para com a obra de Deus. O primeiro filho parece o mais rebelde. Responde ao pai, negando o convite, mas com o tempo arrepende-se de sua atitude e passa a obedecer a ordem do seu pai e vai trabalhar. Já o segundo filho tem palavras doces, na frente do pai concorda, trata o pai com toda reverência, mas depois de sair da presença do pai, a atitude é diferente, revelando assim a hipocrisia que concorda com os lábios, mas o coração e a atitude mostra o contrário. Irmãos, nós como filhos e filhas de Deus, precisamos saber que o Pai, vou repetir, viu? Que o Pai tem o direito ao nosso serviço fiel para com Ele. Se você é um filho ou uma filha de Deus, o Pai tem o direito ao nosso serviço fiel para com Ele. Não é de todo jeito, não é relaxadamente, mas com fidelidade ao Pai. Os profetas já alertavam os judeus, por intermédio do profeta Jeremias: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Devemos ser fiéis naquilo que Deus confiou a mim e a você como filho e filha de Deus e trabalharmos
com fidelidade, com obediência ao nosso Pai, por amor que nós temos para com Ele. Irmãos, Jesus, ao ensinar o valor do trabalho, o Pai, na realidade, está ensinando ao seu Filho a importância de nós assumirmos nossas responsabilidades para com o nosso Pai espiritual, que nos chamou com eterna graça e para a sua glória. Deus chama a mim e a você para as nossas responsabilidades que temos para com o nosso Pai, que nos chamou para a salvação, para um dia e desfrutarmos com Ele e o estarmos servindo por toda a eternidade. Porque o trabalho é característica de um filho de Deus. Deus está chamando cada um de nós aqui para sermos responsáveis no trabalho da sua vinha. Mas cabe a mim e a você decidirmos se vamos ou não sermos fiéis, responsáveis na obra do Senhor. Jesus, lá em João 5, versículo 17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus gosta e quer ver seus filhos e suas filhas trabalhando com responsabilidades na vinha do Senhor. O Pai que trabalha até agora quer que sejamos ativos, produtivos e responsáveis para com o nosso trabalho no reino de Deus. Irmãos, como é que está, amados, a nossa vida para aquele a quem nós chamamos de Pai? Temos nos arrependido dos nossos pecados que cometemos contra Ele? É um arrependimento, segundo Deus, que traz tristeza, pesar e abandono de pecados? Como é que está a nossa obediência aos ensinamentos do Senhor? E como é que está a nossa produtividade, o nosso trabalho na vinha do Senhor? Fazemos quando queremos ou quando pensamos em fazer? Se deu, deu. Se não deu, tudo bem. Mas o Senhor da vinha, aquele a quem nós chamamos de Pai, Ele está vendo. Ele sabe todas as coisas. Por isso, quando essa parábola, ele só mostra dois tipos de filhos. Não há terceiro. Ou aqueles que obedecem, são fiéis nas suas responsabilidades para com Deus, são sinceros e concordam quando erram, pecam contra Deus, concordam quando Deus diz: pecou, se arrependa. Se volte para mim, porque eu sou rico em perdoar. Ele sabe. Eu não tenho condição. Você não tem condição de saber o que passa na minha vida. Eu não sei o que passa na sua vida. Mas uma coisa eu tenho para dizer. O Senhor da igreja, o nosso Pai, aquele a quem nós chamamos de Pai, Ele sabe. Há trabalho para todos os filhos de Deus na vinha do Senhor. É por isso que Ele mesmo concede dons espirituais e também talentos para o seu povo desenvolver
a sua obra aqui na terra. E há um texto que todos sabem de cor. É o moto, da União Auxiliadora Feminina. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, olha só, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, temos sido abundantes na obra do Senhor? Às vezes recitamos esse versículo e não prestamos atenção a isso. Sede firmes e constantes, mas Paulo diz, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E finalizo, amados irmãos, com as seguintes palavras. O Pai que nos deu essa palavra nesta noite está clamando por seus filhos. E nós aprendemos aqui com Jesus, há uma grande diferença entre dizer o sim e praticar o sim. Um escritor cristão, no seu livro Culpa e Graça, chamado Paulo Tonier, ele escreveu uma verdade. Ele disse: o reino de Deus precisa de menos discurso e mais prática. As igrejas do Senhor precisam de menos discurso e mais prática. E amados, depois de compartilhar tudo isso com os irmãos, com toda a igreja, eu preciso fazer uma pergunta aqui, mas você não precisa me responder. Responda para você diante de Deus. Você já respondeu ao chamado do Pai? Que tipo de filho você é? Você é o filho que diz o sim para o Pai, mas não vive o não? Ou você é o filho que diz não ao Pai, mas acaba se arrependendo, refletindo melhor e passa a viver o sim? Talvez você esteja preso a alguma situação que você acha que ele impede de viver o sim. Mas a palavra de Deus nesta noite fala para mim e para você. Decida hoje a praticar o sim para Deus. Se você até hoje disse sim e respondeu com a sua vida com um não, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. Mas se você disse não, rejeitou o Evangelho, e hoje você vê que Deus está lhe chamando e se arrependeu dos seus pecados, passe agora a viver o sim para a glória de Deus. Então, meus amados, que Deus nos ajude, como igreja, como povo dele, a aprendermos essas três atitudes aqui que nós vimos nesta parábola. O Filho de Deus, verdadeiro, ele só pode ter relacionamento com o Pai através de um arrependimento sincero dos seus pecados diante de Deus. Um filho ou uma filha de Deus só pode ter um relacionamento sério para com seu Pai, verdadeiro, se ele viver ou ela viver também uma vida de obediência ao seu Pai.
E terceiro e último, um filho ou uma filha de Deus só pode dizer que tem um relacionamento sincero com seu pai se ele verdadeiramente tem prazer, tem responsabilidades para com a obra do Senhor, para com a vinha do Senhor, para com o trabalho cristão que Deus designou a todos nós que somos filhos e filhas para a glória de nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.